Muito bem, pessoal. Vamos para a nossa última tentativa. Tentei até trocar de lugar. Porque para ver se melhora. Mas nós vamos dar continuidade, eu vou seguir aqui, tá? No que, quando for possível, eu vou tentar chamar de novo a secretária para a gente poder dar as condições para as perguntas, tá? A ideia é justamente expor e apresentar para vocês a diferença, a realidade que existe entre as questões jurídicas e o que a gente precisa observar, tá? A gente tem um roteirinho. A pergunta da secretária sobre a questão do regime suplementar e do contrato temporário, sim, eu vou falar. Vou falar também sobre o vale alimentação e da indenização do transporte, fiquem tranquilos. Então, vamos dar continuidade aqui, já estamos quase todos contados, 174, e aí a gente dá continuidade, certo? Então, vamos lá. Tocando o baile, vamos falar um pouquinho sobre a situação do regime suplementar. Se o motivo que ensejou a convocação para regime suplementar deixou de existir, se o regime suplementar deixou o motivo, era o exercício da docência, e não está mais acontecendo as aulas, não está mais tendo nenhum tipo de atividade de teletrabalho que justificasse a manutenção dessa convocação para regime suplementar, a nossa recomendação na condição de consultoria tem sido pela necessidade de desconvocar para regime suplementar. Ou seja, não existe aula, não existe mais motivo para se manter a convocação para regime suplementar. Vou tentar colocar o microfone mais próximo aqui, se alguém se alguém consegue ouvir. A live, sim, gente, vai estar disponível 24 horas na Instagram para vocês, então fiquem tranquilos para também acompanhar. E aí, o que a gente tem que observar, né? O motivo que ensejou a convocação para regime suplementar deixou de existir, então a recomendação é pela desconvocação. Como é que a gente faz essa desconvocação? Edita-se uma portaria, desconvoca professores tais, né? E não mantém o pagamento para eles durante esse período. Retornou às atividades docentes, retornou às atividades, faz uma nova portaria convocando, certo? Então, a convocação para regime suplementar, super tranquilo de resolver. Se a questão é a necessidade que motivou a convocação para regime suplementar deixou de existir, então providenciem a desconvocação desses profissionais, certo? No tocante à questão dos contratos temporários, é uma situação bem mais delicada, né? Então, os contratos temporários a gente tem que cuidar. Vamos pensar o seguinte: o motivo que ensejou a convocação, a contratação temporária desses professores deixou de existir? Tecnicamente, sim, porque se eu estou sem período letivo, se não estou desenvolvendo atividades, ainda que à distância, ou se as atividades à distância poderão ser desenvolvidas por outros professores efetivos, sem a necessidade de novos professores, eu não teria mais motivo para manter os contratos temporários, certo? Então, se eu não tenho mais motivos para manter os contratos temporários, o que a gente tem que providenciar? De regra, a rescisão desses contratos, né? Então, é uma medida complicada, é uma medida delicada. Nós teríamos que ter nova contratação, novo processo seletivo se eu já esgotei a minha lista, e isso vai gerar um transtorno absurdo para todas as administrações a partir do momento que se precisa retornar às aulas. Simplesmente dispensar os contratados de forma remunerada para que eles permaneçam em casa também é uma situação delicada, porque, como as aulas estão suspensas, eu disse para vocês, o motivo que ensejou a contratação deixou de existir. Então, por que eu faria? Travou, gente? Aqui está funcionando bem para mim, não está dando indicação nenhuma. Talvez esteja algum lapso aí de contratação. Deixou de existir? Não tem mais por que manter a contratação. Se eu fizer a rescisão agora, vou ter problemas depois. Se eu simplesmente manter os servidores ativos em casa, sendo remunerados. Agora, melhorou? Troquei a rede, vamos ver. Travou. Vamos testando. Melhorou, gente? Agora eu tô recebendo o sinalzinho de que tá ok. Agora deu?
Tá, maravilha. Ok. Agora eu volto. Maravilha, então. Uma alternativa jurídica, então, para a gente tentar adequar, para a gente tentar permitir que esses contratos temporários, depois eu consiga me valer deles quando retornar às atividades, o que a gente pode fazer? Prever em lei, e aí a gente precisa de uma lei autorizativa para isso, né? Dispondo a possibilidade de suspender esses contratos temporários por o tempo de suspensão das aulas, sem remuneração, e aí formalizar com o contratado um termo aditivo, e com esse termo aditivo, a gente retoma as atividades assim que houver o retorno das aulas. Se a pessoa não concordar, a alternativa é rescindir o contrato. É uma alternativa possível, é uma alternativa que a gente entende defensável, mas vai depender da avaliação do gestor local. Certo? Muito bem. Convocação para regime suplementar, então, a gente já falou. Já falamos também sobre a questão dos contratos temporários, que as alternativas são ou a gente rescinde, ou a gente prevê em lei uma previsão de suspensão desses contratos mediante termo aditivo, ou então a gente prevê... Travou de novo? Não é possível. Alô? Pessoal, vocês estão me vendo? 286, aqui tá dizendo que travou. Não era para estar travando, gente. Tá com conexão super boa aqui. Tá, voltou? Tá, então aqui tá voltando, beleza. Então, vamos lá. Suspender os contratos com termo aditivo, sem direito à remuneração, pessoa concorda, retorna às aulas, retoma o contrato e posterga o tempo que ficou suspenso, certo? Então, essa é a ideia inicial. Convocações, contratos temporários. Servidores titulares de cargos efetivos, concursados da administração, que estão com as aulas suspensas. Dispensou-se os servidores. Quais são as alternativas que a gente pode fazer? Quais são as medidas que a gente pode adotar diante disso? Alternativa número 1. Se teletrabalho oferece aos alunos, para quem pode oferecer atividades à distância. Não sendo possível o teletrabalho, ou não sendo isso uma alternativa possível para a administração municipal, essa situação do teletrabalho, em que se constata, até estava conversando enquanto a gente estava preparando a live aqui com a secretária, ela deve estar me fazendo assim com a cabeça, né? Muitas vezes a gente monta um trabalho teletrabalho, mas não vai ser possível de executar isso, ainda mais com educação infantil, ou muitas vezes quando as famílias não conseguem ter esse trabalho, não conseguem acompanhar essa atividade. Então, seria um trabalho para o professor, mas não se teria ter um resultado efetivo, né? Então, optou-se a administração por não oferecer este teletrabalho, optou-se por não oferecer umas atividades, né? Então, o que a gente pode fazer diante disso? A gente pode dispensar os servidores. Esta dispensa, ela teria fundamentação com base no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 13.973, que é a lei do Covid-19. É a lei que permite, como falta justificada, né, a previsão de dispensar os servidores a nível de, enquanto eles estiverem nessa situação de suspensão do período letivo. O pessoal aqui está perguntando, dúvida, na cartilha do TCE, a orientação não é outra? Depende da forma como você vai interpretar essa cartilha do TCE. O TCE, ele diz que não é possível fazer a suspensão do contrato de trabalho sem remuneração diante da ausência de previsão em lei. Agora, se vocês editarem uma lei, se vocês editarem uma normativa, trazendo a possibilidade de suspender os contratos temporários, não estamos identificando nenhuma dificuldade em fazer isso, tá? Discutimos entre a equipe técnica e concluímos que sim, é possível sim fazer a suspensão desses contratos temporários, certo? Obrigada quem me corrigiu, Beta, é a 13.979, eu falei 13.973 de 2020, isso aí. Então, com base nesse artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 13.979, é possível, sim,
a realização da dispensa remunerada desses servidores e que será tido como falta justificada. Agora vem a pergunta, né? Quais são os reflexos na remuneração desses contratos, desses cargos efetivos? É possível estabelecermos o pagamento de vantagens decorrentes do labor durante esse afastamento? Por exemplo, difícil acesso, adicional de insalubridade, gratificação de o vale alimentação, né? São medidas, são respostas que a gente não tem ainda uma certeza de quais serão os reflexos disso, quais serão as alternativas disso. Nós não temos uma resposta exata. O que a gente tem é que, como a legislação, a lei federal, fala em falta justificada, é necessário a gente analisar lei por lei. Cada município vai ter que identificar a sua imagem, a sua legislação, a sua visualização, a sua normativa, para verificar se isto é possível de computar e pagar durante esses afastamentos legais ou não. Um exemplo clássico que vai afastar o pagamento, o vale transporte, ou o auxílio transporte, a depender de como está disponível isso. Se as atividades não estão sendo realizadas e não há o efetivo deslocamento do servidor até o local de trabalho, tranquilamente a gente poderia dizer, não tem o que ser indenizado, não há o que ser pago, então vamos afastar o pagamento. Agora, vale refeição, vamos lá, se a lei de vocês diz que será pago um valor por dia de trabalho e não está ocorrendo o trabalho sendo interpretado como falta justificada, nós entendemos defensável, sim, a suspensão do pagamento, a supressão do pagamento desse valor. Então, são cuidados que a gente tem que ter, nós não temos como dar uma resposta exata e precisa para todos os municípios, porque cada ente, cada município tem a sua normativa, e aí a gente precisa identificar o que diz a norma de cada município. Certo, gente? Então, essa questão de dispensa remunerada, sim, é possível. Essa dispensa de situação de dispensa como falta justificada, ela é defensável. Os valores que devem ser pagos para os servidores vai depender da legislação de cada município e não há como a gente dar uma certeza diante de tudo isso, certo? Vale-refeição, que é a principal discussão, né? Vocês estão me vendo bem, gente? Aqui está dizendo que travou funções gratificadas. Eu estou recebendo aqui respostas, eu vou seguindo a explicação, tá? Quem não tiver acesso, quem não conseguir ver todo na íntegra, né? Vocês podem acessar isso aqui por 24 horas, certo, gente? Então, vamos lá. No tocante, deixa eu ver só se eu perdi aqui uma pergunta. As férias, sim. Então, do vale alimentação vai depender da lei de vocês. Funções gratificadas, avaliação do gestor municipal. Se o gestor municipal, por exemplo, pretende manter a pessoa investida numa posição de confiança, durante o afastamento, eu vou entender que vai ser pago esse valor, eu vou continuar mantendo o valor da função gratificada. É obrigado a manter? Não. Função gratificada é para o exercício de uma função de direção, chefia e assessoramento de livre nomeação e exoneração. Então, tranquilamente, eu poderia desinvestir esta pessoa durante a função. Posso dar férias ou recesso para os professores? Vamos por parte. Primeiro, a legislação do seu município define isso como um recesso, define o recesso como direito do servidor, porque, de regra, recesso não é direito de nenhum servidor público. Recesso escolar é o período em que a escola não está recebendo alunos. Não quer dizer que o servidor esteja automaticamente dispensado do cumprimento das suas atividades, né? Agora, férias. Posso conceder férias para os servidores? Posso. Se a lei de vocês diz que as férias serão concedidas preferencialmente durante o período de recesso escolar, isto é um período de recesso escolar? É. Recesso escolar é o período em que não estão sendo realizadas atividades letivas. Está sendo realizada atividades letivas agora? Não. Se não está sendo realizada atividades letivas agora, eu posso sim conceder férias. A grande discussão toda é férias para quem ainda não implementou o direito.
Férias, para quem ainda não implementou o direito, é um detalhe que a gente tem que ter muita cautela. Muito embora a gente pudesse construir que, diante de uma situação de calamidade, a gente vai prever isso no decreto e depois convalidar em lei, por cautela, até pela própria orientação do Tribunal de Contas que eles emitiram na cartilha, né? A gente pode sim trazer a previsão de trazer em lei uma alternativa de antecipar o gozo das férias daqueles servidores que estão com período aquisitivo em curso, né? Então, se eu não estou realizando nenhum tipo de atividade com os alunos, eu não estou em teletrabalho, eu simplesmente dispensei os servidores e eu não quero realizar atividades à distância com os alunos, eu posso, antes de simplesmente dispensá-los, conceder férias para aqueles que têm o período aquisitivo já adquirido, ou trazer uma nova lei, uma previsão de férias antecipadas, trazendo que, excepcionalmente, no ano de 2020, o período, a pessoa poderá gozar das férias dentro do período aquisitivo que ele está correndo, certo? Então, são alternativas que, possíveis, defensáveis juridicamente, que nós não temos como dar uma total garantia dos reflexos disso, porque tudo é um cenário novo, a gente está vivendo uma situação excepcional, a gente está vivendo um cenário absolutamente diferente, que nós nunca vivemos isso no Brasil nem no mundo. Então, a gente precisa ver os desdobres legais em razão disso, certo? Insalubridade, como eu disse para vocês, ela é uma vantagem de natureza laboral. Se ela é uma vantagem de natureza laboral e a pessoa não está exposta a condições insalubres, nós entendemos sim que é defensável afastar o pagamento dessa vantagem durante o período de insalubridade. Mas vale a pena olhar o que diz o regime jurídico de vocês quanto às demais faltas justificadas. Nós não temos como dar uma resposta exata que vai se aplicar para todos os municípios. Vai depender da legislação de cada município, certo? Muito bem. A parte da recuperação dos dias letivos, gente, só para vocês poderem entender, eu vou falar na sequência. A ideia inicialmente é a gente falar sobre os reflexos da vida funcional dos servidores da Secretaria de Educação e agora, num segundo momento, a gente vai tratar sobre a questão da recuperação dos dias letivos, se pode ser de forma presencial, o que se teve de mudanças até agora, certo? Então, vamos seguindo aqui a nossa conversa, a nossa live. Depois eu vou tentar adicionar no finalzinho a secretária Zaira, que eu sei que ela deve estar frustrada ali. Também estou bem triste, Zaira, que não está dando certo, mas a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível, né? Como considerar um distanciamento social como férias? É que, gente, assim, ó, nós estamos vivendo um período excepcional. Até eu posso concordar como pessoa, como eu, Amanda, ser humano, que não é razoável conceder férias agora justamente no período que a pessoa tem que ficar em isolamento. Mas, tecnicamente, no mundo jurídico, não tem nada que vede isso, né? Não tem nada que impeça. Até porque eu acabei antes de começar essa live aqui, eu conversei com o pessoal, estava falando com uma secretária de educação de um outro município, e ela me disse, Amanda, eu, como opinião pessoal, não gostaria de conceder férias para os servidores, não. E aí eu ponderei para ela, disse, olha, se a pessoa quebra a perna no segundo dia de férias, ela vai ter as férias suspensas? Não. Então, a princípio, o fato dela ter ficado em casa com a perna quebrada durante todo o período de férias dela, não tirou. Ela não deixou de ter o gozo das férias dela. Então, a gente pode sim ter uma ideia de que não é razoável conceder as férias, mas eu não posso dizer que juridicamente isso não é viável, porque tecnicamente é possível. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essas atividades, certo? Questão dos professores planejando, fazendo cursos EAD, pode contar como efetividade? Sim, sim, porque se o professor está em casa fazendo atividades à distância, seja planejando aula, seja organizando trabalho letivo, seja fazendo cursos de formação e atualização, eles estão sim no exercício das atribuições do seu cargo, e isso é teletrabalho. Pode conferir a efetividade sem problema nenhum, tá, Vanusa? Vamos ver, os contratos podem ser rescindidos? Pode sim, Ad, pode sim rescindir os contratos, como eu estava ponderando antes. Como pode também trazer uma previsão em lei de suspender os contratos temporários, certo?
Normalmente as faltas, eu vou tentando acompanhar aqui um pouquinho as perguntas de vocês sobre isso, para depois a gente entrar na questão, então, da recuperação dos dias letivos, tá? Normalmente as faltas justificadas do servidor são 10 ao ano. Isso é o que está na legislação de vocês. Os atuais modelos de regime jurídico dificilmente têm essa previsão, tá? Então, essa falta justificada, vocês até poderiam encaixar dentro desse conceito aqui. Só que a falta justificada, ela vai partir do servidor. E aqui, neste momento, ele está impossibilitado de exercer as atribuições do cargo. Seriam delicados, tá? Quase impossível conciliar as proposições pedagógicas com as questões jurídicas. Depende, Daniela, depende muito, tá? Tudo é uma questão de ponto de vista. Dá sim para encaixar as questões jurídicas, só que muitas vezes a gente tem que entender que o mundo pedagógico e o mundo jurídico precisam andar juntos, tá? Faltas justificadas são 10 sem nenhum prejuízo da licença-prêmio. Como proceder? Tem que olhar a legislação de vocês, Andréia. Não vou conseguir dar essa resposta para vocês. Um abraço também para a Daia. Então, por que a nossa secretária não adota esses critérios? Quais critérios, Isabel, que a gente está falando? Vamos lá. Gestantes e grupos de risco emergenciais. Como devemos proceder? Primeiro passo, teletrabalho. Se não vai ter teletrabalho, se não vai ser possível o teletrabalho, então a gente tem que pensar na questão de férias, de licenças ou de dispensas remuneradas como falta justificada nos termos da lei federal. Podemos suspender apenas pagamentos dos professores contratados, desde que haja lei municipal autorizando essa suspensão sem direito à remuneração, tá, Janete? Melhor servidor ter férias e continuar com seu emprego do que a rescisão. Além disso, para o município é bom para quando voltar ao normal tenha servidores à disposição para recuperar. Isso mesmo, tá, Cíntia? Só lembrando que quando eu estou falando de férias antecipadas, a recomendação aqui é para os cargos efetivos, não para contrato, tá? Muito bem, ótimo. Ideia de Santa Maria, curso de formação para os professores nesse período. É uma excelente opção, gente, é um teletrabalho, é possível. Registra isso, é efetivo, funciona tudo às mil maravilhas, certo? Muito bem, falamos da situação funcional dos servidores. Vamos, deixa eu ver qual é o tempo que a gente está. Nós já estamos quase chegando na... Mas eu vou dar uma margenzinha, a gente vai falando aqui, tá? Sou contrato, estamos fazendo atividades à distância com as famílias. É uma opção do município de manter os contratos com atividades à distância. É uma situação possível. Tá? Vamos dar uma continuidade aqui. Os cursos EAD, as aulas à distância como adotado pelo Estado. Vamos entrar, então, na questão da recuperação dos dias letivos, já que a gente está falando sobre o EAD, que é a pergunta que a Isabel ponderou aqui. Muito bem. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Só antes de voltar a isso, desdobramento da carga horária dos professores nesse período. Cancela? Sim, a recomendação é desconvocar os professores, tá, Márcia? Em relação aos funcionários, merendeiros, limpeza, se aplica o que se falaste? Sim, se aplica com a dispensa de falta justificada, se não tem como aproveitá-los eles em outras secretarias, inclusive, tá? Muito bem, vamos falar da recuperação das horas letivas, tá? Se ficar ainda alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade para fazer questionamentos, a gente vai tentar resolver na medida do possível, mas a ideia é dar uma abordagem geral sobre a vida funcional dos servidores e também sobre a recuperação das horas letivas, que é o que eu preciso abordar agora, tá? Constituição Federal, artigo 22, inciso 24, fala que a competência para dispor sobre lei de diretrizes e bases da educação nacional é lei de iniciativa privativa da União. Ou seja, somente a União é que pode editar uma lei dispondo sobre as diretrizes e bases da educação nacional, e somente a União é que pode editar uma lei para alterar a Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 96, que é a nossa amiga LDB. Certo? Então, vamos lá. Se a Constituição da República diz que somente a União pode dispor sobre lei de diretrizes e bases da educação, somente uma lei da União é que pode alterar o que está ali na LDB. E o que diz a LDB? Travou? Não é possível. Justamente agora que a gente ia falar sobre uma coisa bem bacana. Vamos lá, travou novamente, vamos ver se voltou. Vão me dando ok se volta, gente.
Voltou? Estou recebendo um ok aqui. Então, vamos dar continuidade. Tá funcionando? Preciso receber mais um ok aqui. Ah, valeu, Thomas. Então, vamos lá. Renato, muito bem. A LDB fala no artigo 24, inciso 1, e no artigo 31, inciso 2, que tanto o ensino fundamental, quanto a educação infantil, quanto o ensino médio, precisam observar 800 horas no mínimo de trabalho educacional e 200 dias letivos. 800 horas e no mínimo de 200 dias letivos. Muito bem. O que diz a medida provisória que foi publicada agora dia 1º de abril, que é a medida provisória número 934 de 2020? Retirou a obrigatoriedade dos 200 dias. Ou seja, é possível sim oferecer 800 horas, é dever sim de oferecer as 800 horas, mas está afastada a obrigatoriedade de oferecer 200 dias letivos. Aí agora a gente começa a entrar no detalhe. 800 horas de forma presencial ou 800 horas à distância? Se nós formos olhar o artigo 32, parágrafo 4º da LDB, lembrem-se, a LDB só tem quem tem competência para alterar ela é a própria União. Então, o artigo 32, parágrafo 4º, fala que o ensino fundamental deve ser presencial, salvo situações emergenciais. O cenário que a gente está vivendo é uma situação emergencial? Num conceito amplo, sim. Num conceito amplo, é perfeitamente possível dizer: estamos vivendo não só uma situação emergencial, nós estamos vivendo uma situação de calamidade. Mas isto justificaria, isto permitiria concluir que o ensino fundamental, diante desse cenário de calamidade, pode ser oferecido de forma à distância, na forma EAD, só se houver uma alteração do Decreto Federal 9.057 no artigo 9º. Por que isso, gente? Porque esse conceito, situação emergencial, foi definido por justamente esse decreto que diz no artigo 9º, eu vou ler para vocês se vocês me permitirem. A oferta do ensino fundamental na modalidade à distância em situações emergenciais previstas no parágrafo 4º do artigo 32 da Lei 9.394 de 96 se refere a pessoas que estejam impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial. Exemplo clássico, uma criança que está em tratamento de saúde, numa situação que ela tem que estar em total isolamento por questões de imunidade, mas é a pessoa, não é um cenário global como a gente está vivendo. Que se encontrem no exterior por qualquer motivo, que vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar presencial, que sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as missões localizadas na região da fronteira, ou que estejam em situações de privação de liberdade. Esse decreto, este artigo 9º do decreto 9.057, ele diz o que são situações emergenciais do artigo 32, parágrafo 4º. Então, hoje, lendo esse dispositivo, por hora, eu não consigo encaixar a situação de pandemia que nós estamos vivendo. Então, tecnicamente, sem uma alteração desse decreto, sem uma alteração desse artigo, a gente não conseguiria afirmar, pelo menos tecnicamente falando, que é possível hoje, que é defensável a realização de atividades à distância para a recuperação desses dias letivos, ou que estas atividades que os municípios estão oferecendo a título de distância possam ser convalidados como horas, como dia letivos, ou como horas letivas. Hoje, o que eles são atividades complementares, que é isso que o artigo 32, parágrafo 4º fala. Ana Carolina pergunta, sobre o trabalho dos professores nesse período, nossa rede está pedindo envio de atividades aos alunos, porém ainda não sabemos se é válido como dia letivo.
se precisar repor depois. Pessoal, o fato de a Secretaria de Educação estar solicitando isso, não há nenhuma ilegalidade, porque a oferta de atividades à distância não está proibida. Ela é, inclusive, uma forma da gente manter um contato das famílias com as escolas, de manter isso, embora eu sei que a realidade, principalmente dos municípios do interior, não é assim. Mas é possível, sim, a manutenção dessas atividades complementares. A diferença é, a gente vai conseguir convalidar isso depois, como hora letiva? Nós não temos essa resposta ainda, porque o decreto federal não dá essa brecha por enquanto. Entretanto, o que a gente viu aqui? O Ministério Público Estadual, através das suas promotorias regionais de educação, eles estão recomendando, eles estão dizendo, nós não vamos nos manifestar por hora quanto à questão da recuperação dos dias letivos, porque nós estamos aguardando a manifestação da União quanto à regulamentação da medida provisória 934, o que nós acreditamos que se mostra necessário. O Estado está fazendo as atividades à distância e dizendo que vai convalidar como dia letivo em razão de um parecer que o Conselho Estadual de Educação editou, que é o parecer número 1 de 2020, dizendo que como a competência para dispor sobre os seus calendários letivos é de cada ente, de cada sistema de ensino, e isso está disposto inclusive lá no artigo 23, parágrafo 2º, é possível sim que seja oferecido à distância. O problema é que se a gente olhar nitidamente o dispositivo, que é esse 23, parágrafo 2º, ele está dizendo o seguinte: o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas em lei. Se as horas letivas, segundo o artigo 32, parágrafo 4º, diz que tem que ser de forma presencial, como é que um parecer do Conselho poderia dizer de forma diferente? É uma situação delicada, é uma situação que eu não posso dizer, olha, eles estão errados e nós estamos certos, ou se isso vai se mudar de um cenário daqui para frente. O que a gente pode dizer é que, tecnicamente, hoje, a legislação não autoriza o ensino à distância. Pode ser convalidado depois? Até pode, mas não existe, certo? Os institutos federais também estão realizando as atividades à distância. O Instituto Federal realiza atividades à distância para ensino técnico médio e para ensino superior, e isso pode. Lembrem, a LDB no artigo 32, parágrafo 4º, está falando do ensino fundamental. Atividades à distância na educação infantil, pode ser oferecida? Claro que pode ser oferecida como atividade complementar. Não existe vedação de oferecer atividades à distância com as crianças da educação infantil. A minha pequena acabou de receber uma apostila da escola com atividades para que sejam realizadas durante o mês de abril. A questão da Páscoa, a questão do dia de Tiradentes, o dia do Índio. Então, foi mandado um materialzinho. Se isso vai contar como dia letivo, por enquanto, pela legislação, não. No tocante à educação infantil, creche, tem um outro detalhe. Eu sei que teve uma live hoje de manhã, muito boa, o pessoal me disse. Até a Zaira estava me comentando que ela assistiu essa live, foi muito interessante, em que se estava falando, mas a educação infantil na modalidade creche tem obrigatoriedade de cumprir as 800 horas e os 200 dias letivos? Sim, hoje tem obrigatoriedade sim de oferecer as 800 horas. O que acontece é que na creche, gente, como ela não é uma etapa obrigatória constitucionalmente, se o aluno não for, a família não vai ser penalizada. A escola, o município é que precisa disponibilizar essas 800 horas. E eu sei que a grande maioria dos municípios oferece por ano bem mais do que 800. Porque se tem crianças que começam as aulas às 7 e vai até às 7 horas da noite, são 12 horas por dia. Bem mais do que as 7 mínimas quando nós estamos falando de turno integral. Então, é bem provável que mesmo com essa situação de suspensão das aulas de 30, 45 dias, ao final do ano civil de 2020, a educação infantil na modalidade creche já teve bem mais do que 800 e 1.400 horas. Certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Como fica o servidor? Reduzida a carga horária, pois fica inviável a recuperação das aulas presenciais. Sim, Elis, é possível sim, eu acredito sim,
que o governo federal vai se manifestar no sentido favorável de reconhecer pelo menos um tempo, uma determinada carga horária, para ser considerado e convalidado como atividade à distância. Mas se vocês me perguntarem agora como técnica, Amanda, isto vai de fato acontecer? Eu não tenho como te responder isso. É muito delicado, é muito complicado, né? A legislação vai ter que adequar, na minha opinião. Todo mundo está vendo esse cenário, inclusive o próprio Conselho Nacional de Educação. Eu não sei se vocês tiveram acesso, mas teve uma manifestação de perguntas frequentes, está dentro do site do Conselho Nacional de Educação, em que eles dizem, eles não entram, eles citam o decreto 9.057, mas eles param no artigo 8º. Eles simplesmente mencionam assim, o calendário letivo ele vai ser definido por cada sistema de ensino, que vai se adequar conforme a sua realidade, conforme as suas peculiaridades locais, mas eles não entram no conceito de situações emergenciais que estão lá no artigo 9º. Então, o próprio Conselho Nacional de Educação, ele já está, sim, identificando a possibilidade de reconhecer essa atividade à distância, mas ainda depende de uma normativa, depende de uma regulamentação, de uma manifestação da União, certo? Eu vou continuando aqui, as aulas é possível reduzir a carga horária? Não, gente, por enquanto é 800 horas mesmo, 800 horas relógio, não são períodos, né? 800 horas considerando hora o período de 60 minutos. Professores que enviam atividades de complementação agora, concordarão em desenvolver os dias letivos presenciais depois? Pessoal, aqui não tem que concordar ou não, tá? Porque se vocês estão dispensados, o fato das aulas terem sido suspensas agora, não quer dizer que os servidores precisam ser dispensados. Os servidores hoje estão em teletrabalho. Estar em teletrabalho, vocês estão cumprindo a carga horária normal de vocês. Lembrem que dia letivo e calendário letivo não é do servidor. O servidor tem carga horária semanal. Então, se essa recuperação das aulas ela acontecer num período que em tese seria de recesso escolar, isso não tem o servidor se recusar, ele está dentro da carga horária semanal dele, certo? Qualquer atividade enviada à distância para a educação infantil contradiz a proposta da BNCC, uma vez que é estruturada em campos de experiência e não em componentes curriculares e conteúdos. Fato. Então, há uma preocupação, inclusive eu conversando com a secretária Zaira, a gente tinha realmente essa necessidade de ponderar as dificuldades que os municípios vão enfrentar de manter a qualidade do ensino. A atividade à distância, ela vai sim, de alguma forma, trazer um prejuízo para o aluno, vai trazer um prejuízo para a oferta da qualidade do aluno. E aí, a oferta disso e reconhecer essas atividades feitas à distância como hora letiva, pelo menos, vai sim gerar um problema, vai sim gerar uma discussão, tá? Para recuperar as aulas sábados, por exemplo, recebem hora extra? De regra, se o servidor é obrigado a cumprir uma carga horária semanal maior do que a estabelecida no cargo, ele é convocado para isso, de regra ele faz jus sim a hora extraordinária, que a depender do que consta no regime jurídico de vocês, ela pode ser paga ou, mediante acordo com o servidor, compensada dentro de um determinado período, certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Doutora Amanda, por que vocês não chamam as autoridades para um olhar sobre essas questões? As questões do pedagógico? Bom, eu adoraria fazer isso, mas nós somos apenas uma empresa de consultoria jurídica. A gente não tem poder nenhum sobre os órgãos de fiscalização, sobre o Ministério da Educação, sobre as autoridades prefeitos municipais. São os gestores municipais que precisam ter esse olhar, são os gestores municipais que precisam demonstrar e levar isso, inclusive, a nível de Estado, a nível de União, das dificuldades que a gente vai enfrentar em identificar os anseios, o cumprimento do serviço, a garantia de uma educação de qualidade para a administração para os nossos alunos. Certo? Vamos ver aqui que mais. Para recuperar as aulas sábados, hora extra já falei. Tempo integral, na volta às aulas, é possível reduzir a carga horária? Até sim, só que tudo isso vai depender da realidade de cada município. Se as crianças precisam ficar das 7 às 7, se você vai reduzir agora, você vai acabar causando um prejuízo para a sociedade. Então, a gente tem que fazer uma análise, a gente tem que olhar com calma todo o cenário que a gente está vivendo. Ok? Muito bem, vamos ver o que mais que a gente precisa conversar aqui.
Horas letivas. Bom, como eu disse para vocês, o Conselho Nacional de Educação, ele fala da possibilidade de um ensino à distância, mas são perguntas frequentes, ele não regulamentou isso. O Conselho Estadual de Educação, ele traz a possibilidade do ensino à distância para as escolas da rede estadual, né, dos sistemas de ensino estadual, mas este parecer, a princípio, ele não está de acordo com a LDB, que fala em ensino presencial, então é um cuidado que a gente tem que ter. E eu reforçando para vocês a nota pública do Ministério da Educação, do Ministério Público, as promotorias regionais de educação, a nota pública número 2 de 2020, ela reforça que, olha, Ministério Público, até não ter uma manifestação da União quanto a isso, não vai ter como assegurar, certo? Vamos ver aqui que mais. Em caso de férias, o servidor tem direito ao pagamento de 1/3 agora? Sim, se nós estamos falando de férias antecipadas, as férias antecipadas, ela vai incluir também a remuneração. Amanda, mesmo os professores de recesso agora sendo pago, tá? Lembra que o professor não está em recesso, o professor ele está dispensado do cumprimento da sua carga horária. Sendo pago, deve pagar hora extraordinária no sábado se passar da carga horária dele? Boa pergunta. Se nós estamos falando da dispensa remunerada que a lei federal determina, ela fala em falta justificada. Ela não está falando que eu vou permitir o afastamento do servidor agora, exigir depois a compensação desse horário. Então, ele estaria hoje dispensado e, posteriormente, se a administração convocar ele para cumprir essa hora extra, tecnicamente, sim, ele fará jus à hora extraordinária. Então, não tem como compensar uma coisa na outra. Deixa eu ver aqui o que mais. Amanda, mesmo contrato fazendo cursos EAD, está cumprindo essa carga horária? A princípio, sim. Depende do que a administração definiu quanto aos contratos temporários. Preciso pagar hora extras futuramente, já que hoje os professores estão trabalhando? Sim, Michele, sim, porque a situação não estão trabalhando. O fato de eles estarem dispensados hoje não garante a eles automaticamente depois que eles tenham que compensar isso. Vocês não fizeram um acordo com os servidores para compensação e sequer há fundamento legal que traga essa possibilidade de compensação. Então, cuidado com essa situação. Até esses municípios, tem alguns municípios que me ligaram essa semana dizendo, olha, eu não vou retirar o regime suplementar dos professores hoje, porque amanhã, quando eu retornar às aulas, eles vão ter que trabalhar os sábados e eles não vão ganhar daí hora extra. Eu disse, vão sim. Uma coisa não exclui a outra. Então, cuidado com essa situação. Nos anos finais do nosso município são quase 1.000 horas hoje. Pode ajustar essa carga horária para cumprir somente as 800? Sim, pode sim, Andréia, sem problemas. Esse pagamento de terço deve ser calculado sobre o regime suplementar que tinha até o momento? Se o município desconvocar o professor antes do início do gozo das férias, aí o pagamento do terço vai ser sobre a remuneração no momento do gozo, não vai incluir o regime suplementar, podendo, dependendo do que diz a tua lei local, trazer a possibilidade de pagamento proporcional. A proposta em aumentar a carga horária a dia, se o professor tem 40 horas, muito em mais de uma escola, como fica? Bom, se ele tem, Isabel, 40 horas, 2 vínculos, lembra que a hora extraordinária ela somente vai acontecer quando extrapolar a carga horária diária ou semanal dos 2 vínculos, né? Em cada um dos vínculos, não se soma. Se ele está em acúmulo de cargos e se eu estou aumentando a carga horária dos servidores durante a semana para que ele cumpra o aumento da carga horária dos alunos, vai gerar uma incompatibilidade de horários. De regra, nesses casos, a incompatibilidade de horários, a pessoa vai ter que optar entre um vínculo e outro. Parece um tanto absurdo, mas tecnicamente é isso. Então, é uma medida que o gestor municipal precisa ter muito, mas muito cuidado mesmo de manter de ampliar a carga horária durante o ano letivo para manter o recesso lá no final. Porque, lembrem, embora a medida provisória tenha retirado a obrigatoriedade de ter os 200 dias, não quer dizer que o município esteja impedido de oferecer os 200 dias. 200, 201, 210, conforme a necessidade, conforme a realidade, conforme as condições econômicas, inclusive, do município. Por quê? Porque servidor público não tem direito a recesso, tecnicamente falando. Servidor público tem direito aos afastamentos previstos no regime jurídico e que não inclui, de regra, o recesso. O recesso é o período que a escola não recebe aluno.
Professor que trabalha em 2 redes, será bem complicada a recuperação das horas? Sim, Daia, será mesmo complicado se for feito naquele esquema de ampliar a carga horária dentro do mesmo dia. Agora, se vocês ampliarem isso com ampliação, por exemplo, não vai ter recesso agora de julho, se as aulas retornarem depois do dia 30 de abril, se não vai ter recesso ali, as aulas iam terminar dia 10 de dezembro e a gente estender as aulas até dia 31 de dezembro, de regra não vai acontecer nenhuma complicação nesse caso. E quanto aos outros servidores das escolas municipais, como os monitores, a mesma coisa. Eles têm que cumprir carga horária semanal. Se eles têm que cumprir carga horária semanal, enquanto houver aula, eles têm que trabalhar. Se vai acontecer aulas aos sábados e se mostra necessária a figura dos monitores e eles já cumpriram a carga horária semanal de segunda a sexta e eles estão sendo convocados para trabalhar aos sábados, eles vão ter jus à hora extra ou podendo compensar futuramente. Então, vai depender de cada caso, vai depender de cada realidade, de cada organização do calendário letivo de cada município. Nossos professores são concursados 25 horas, faz as 5 horas à noite. Podemos contar aos sábados na necessidade? A distribuição da carga horária vai ser conforme interesse da administração pública, tá, Vanusa? Eu posso distribuir essas 5 horas de segunda a sexta, de segunda a sábado, nas terças, quintas e sábados, conforme interesse da administração pública. Só que eu não posso extrapolar o que diz a Constituição, 8 horas de trabalho diário no mesmo vínculo, ou extrapolar essas 25 horas. Se eu convoco o professor para trabalhar mais do que 25 horas semanais, de regra ele faz jus à hora extra. A Isabel se referia em redes diferentes. Lilian, quando nós tivermos redes diferentes, vai ser a mesma complicação, vai haver o acúmulo irregular. O acúmulo de cargos públicos, ele vai acontecer em qualquer esfera da administração pública. Eu não posso ter 2 vínculos. Perdão, eu posso ter 2 vínculos desde que haja compatibilidade de horários. E essa compatibilidade de horários não é um município que precisa ajustar, não é um município e o estado para servidor, é o próprio servidor. Se em razão da organização do calendário letivo surgir a incompatibilidade, tecnicamente o servidor vai ter que optar por uma das matrículas. Seria possível olhar toda essa live depois? Sim, gente, essa live vai estar disponível 24 horas daqui na página da DPM Educação. Professor por contrato temporário, corre risco de ser demitido nesse período? Corre sim, amiga, porque o contrato temporário, se o motivo que ensejou a contratação ele deixou de existir em razão da suspensão das aulas, tecnicamente a administração poderia sim rescindir. Ou, como eu mencionei para vocês logo no comecinho, uma alternativa seria trazer uma previsão em lei local, trazendo a suspensão do contrato temporário sem remuneração, e aí, quando passar toda essa situação de pandemia e retornarmos às atividades letivas, a gente reinicia o contrato, postergando o prazo. Nos professores contratados sem estabilidade, como fica? Eu que não estou recebendo, devo recuperar os dias letivos? Tá, vamos lá. Professor contratado sem estabilidade, é a mesma coisa que eu falei para vocês. Se o contrato perdurar posteriormente, vocês vão ter que trabalhar. Dia letivo não é de vocês, pessoal, não é do servidor. Dia letivo é do aluno. Teremos acesso à live? Sim, gente, vocês vão ter acesso à live 24 horas aqui. Vocês podem assistir hoje à noite, bem tranquilos, nas suas casas, assistindo, botando até uma pipoquinha se vocês quererem. No caso de suspensão do pagamento dos contratos, é legal juridicamente fazer um acordo de cumprimento dessas horas posteriormente? Sim, sim. Quando a gente está trazendo a possibilidade de suspender o contrato temporário agora, com posterior retorno, a gente traz também a possibilidade de prorrogar esse contrato. Então, vamos imaginar que a gente tem um contrato até 31 de dezembro, certo? Ficamos 30 dias suspensos. Esse contrato, se houver necessidade, ele não vai ser até 31 de dezembro, ele vai ficar até 31 de janeiro. Na verdade, o mais adequado é ofertar os 200 dias letivos. Na real, Daia, o que vocês precisam oferecer para o aluno são 800 horas com trabalho qualificado, seja ele de forma presencial, que hoje é o que a legislação está determinando, ou se houver uma regulamentação a nível de governo federal, na forma à distância dentro do limite estabelecido por eles. Os monitores de educação especial, como fica nesse momento que não está com um aluno?
tecnicamente eles estão dispensados. A administração pode, se nós estamos falando de monitores concursados, titulares de cargos efetivos, a administração pode conceder férias, a administração pode conceder licenças, pode trazer uma previsão de lei trazendo férias antecipadas, né? Tudo vai depender da realidade de cada município ou simplesmente dispensá-los. Estou vendo que seria bem mais prático ter logo uma normativa que permitisse as aulas à distância acontecerem. Sim, Sidney, se o governo federal fizer isso, vai ser bem mais tranquilo para todo mundo. Esperando que saia logo a regulamentação do governo federal. Pessoal, estou bem feliz que vocês conseguiram entender. A União deveria realizar logo a normativa para podermos ao menos repensar como faremos. Exatamente isso. Muito bem. Gente, olha só. A ideia dessa live era justamente tentar esclarecer um pouquinho sobre isso. Percebi exatamente que vocês conseguiram captar a mensagem. Que hoje, o cenário jurídico que a gente está vivenciando, ele não permite um ensino à distância. A situação funcional dos servidores vai depender da legislação de cada município, do que a gente editar de normativa, no tocante aos contratos e às convocações para regime suplementar. Não há garantia de manutenção disso, vai depender de uma avaliação do gestor local. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu quero tentar chamar de novo a Zaira aqui para a gente ver se tem mais alguma dúvida, se ela quer fazer mais alguma consideração. Ah, tem o pessoal aqui fazendo pergunta dos estagiários. Deixa eu só fazer uma ponderação rapidinha aqui dos estagiários. Pessoal, o estagiário, primeiro, ele não é nem servidor público, né? O estagiário, ele está na administração para acrescentar, para ele ter uma atividade a maior. Se o estagiário, se a necessidade do estágio, ela não se persistir, ela não se mostrar necessária, a gente pode simplesmente cortar a relação do estágio. Se a administração resolver manter essa situação do estagiário, a gente pode trazer a previsão com direito à remuneração nesse caso, tá? Vamos lá, cancelamento. Tem mais uma pergunta aqui da Aline, antes de eu encerrar. O cancelamento das convocações a partir da suspensão das aulas, sendo que em março já foi efetuado o pagamento. Cancelar a partir de abril? Recomendável, Aline, faça isso, tá? Pessoal, estou agradecendo aqui a atenção de vocês. Eu vou tentar chamar a Zaira para a gente se despedir. Zaira, sinto muito, mas vamos fazer um acordo aqui. Eu gostei de dar live, eu acho que tu também gostou. Então, vamos provocar, vamos criar um novo tema aqui. E aí a gente provoca e vamos tentar ajeitar nossas conexões para que a gente consiga conversar melhor e todo mundo nos assistir, tá? Vou tentar adicionar de novo a Zaira. Zaira, encaminha teu convite aí que fica mais fácil. E aí a gente faz as considerações finais. A gente agradece a participação de todos. Gente, muito obrigada, estou adorando aqui que vocês estão gostando das explicações, espero ter sido clara. Vamos seguir em frente, estou à disposição. Se vocês querem tirar dúvidas e tem parceria conosco, tem contrato conosco, assim como o Santo Augusto tem, né? Liguem para a gente, conversem com a gente, o nosso telefone é 51 30 27 3400, né? Se vocês querem participar dos treinamentos aqui da DPM Educação, fiquem à vontade para participar, acompanhem o nosso site. Tão logo a gente acabe com essa... Ou melhor, tão logo a gente volte à normalidade, ou tente voltar à normalidade, né? A gente vai retomar os treinamentos. Enquanto isso, a gente continua oferecendo lives. Amanhã, aliás, já deixa eu fazer o hashtag Fica a Dica. Amanhã, a partir das 18 horas, vai ter uma live com a doutora Márcia Bello sobre pregão eletrônico. Vale a pena conferir. A Márcia é super didática, vai ajudar todo mundo também sobre essa questão. Por favor, continuem nos acompanhando e vamos lá. Deixa eu tentar adicionar a Zaira aqui de novo. Só um pouquinho. Vamos lá. Por que não está aparecendo aqui? Sim, a DPM reinventa sempre, Lucy. A gente está aqui sempre para acompanhar vocês. A gente está sempre querendo, de alguma forma, auxiliar todo mundo. Pessoal, não está aparecendo aqui para mim a opção de acrescentar de volta a Zaira, mas eu tenho certeza que ela está aqui acompanhando. Zaira, brigadão de coração. Vamos tentar numa próxima, né? Já que a gente gostou dessa jogada de fazer live. E ficamos à disposição de todo mundo. Um grande beijo, gente. Boa tarde. Fiquem bem, fiquem em casa e cuidem de vocês e dos seus amados, tá? Um grande beijo e boa tarde. Tchau, tchau.